Bom, galera, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre 5 erros básicos ao pedir o seu porte de armas à Polícia Federal. Não estou dizendo que esses são os 5 principais erros ou são os 5 únicos motivos que fazem com que seu porte seja indeferido, mas são erros básicos que, se você não cometê-los, a chance de ser deferido é muito maior. Bom, e para você entender o porquê de eu estar fazendo esse vídeo, deixa eu falar um pouquinho sobre de como eu cheguei a elencar essa listinha de 5 erros. Eu trabalhei como despachante, né, que hoje cada vez menos eu estou trabalhando nessa área, há muitos anos. Em Pernambuco, muita gente já me conhece, muita gente sabe o que é o trabalho da Alvo Assessoria. Após nós criamos a Gatilho Armas e algumas outras parcerias que são utilizadas com nomes de outras empresas que já estavam no mercado, e aí a gente foi se tornando parceiro. Mas enfim, vamos focar somente na Alvo Assessoria, que é de onde veio o maior conhecimento para fazer esse vídeo. Como eu disse, a Alvo Assessoria ela trabalha nesse ramo aí há 10 anos. Eu não atuo há 10 anos no ramo, eu estou atuando há 6, 7 anos mais efetivamente, e já tivemos uma série de casos. Antes mesmo de darmos entrada, o requerente ele já chegava: não, eu dei entrada no processo, pô, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, que realmente são riscos justificáveis, só que não são justificáveis o suficiente para que o delegado vá deferir o seu pedido e venha entender o seu caso. A gente sabe que na Polícia Federal existe um entendimento onde a regra é indeferir. A exceção é que é dar o deferimento. Mas vamos parar de delongas e vamos seguir agora para o primeiro erro. Não é bem um erro, mas é um entendimento errado. Achar que o fato de ser um empresário bem sucedido ou bem conhecido na sua área de atuação ou na sua região é motivo para si só dar o deferimento do porte. O porte de armas, ele como eu disse, é uma exceção à regra, e ele é deferido na seguinte condição: onde você consegue comprovar que o seu risco é diferente do risco de outra pessoa que atua na mesma atividade laboral que você. Um exemplo, vamos dizer que Joaquim é dono de uma rede de postos de gasolina e como você sabe, postos de gasolina, principalmente nas estradas, terminam tendo um giro muito grande de valores em espécie, né? Como assim? Muita gente paga em dinheiro ainda a gasolina. A gente sabe que o lucro do posto é muito pequeno. Então, para que ele consiga aceitar cartão ou outro tipo de pagamento, ele termina tendo que aumentar um pouquinho o valor do litro. E aquele único centavo de diferença do valor do litro da gasolina ou do diesel, que é o principal carro-chefe de vendas de um posto de gasolina de beira de estrada, é motivo para que o caminhão não passe, o caminhoneiro não pare lá e vá parar lá no posto mais à frente, que é 1 centavo mais barato. Então o que é que se faz? Reduz ao máximo o custo de geração de pagamento. Por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, cheques, tudo isso existe um custo embutido. Então o dono do posto de gasolina que quer ter um preço bem competitivo, ele termina recebendo somente em espécie. Dessa forma, faz com que o posto de gasolina tenha uma grande quantia de dinheiro e normalmente o próprio proprietário ou um gerente que faz essa sangria dos valores e vai lá depositar uma vez por semana, 2, 3 vezes a semana, não sei a rotina de cada um deles. Mas isso realmente é um risco muito grande para o dono do posto ou quem está fazendo essa transferência. Essa transferência de valores das filiais até o banco, até o local de depósito. Mas na hora dele estar fazendo o requerimento, ser perguntado o que a sua atividade laboral, o seu risco na atividade laboral vai se diferenciar de outra pessoa que atua na sua mesma atividade. Então, vamos dizer, o dono de outra rede de postos ou de outro posto, ele também passa pelo mesmo problema. Então, dessa forma, o motivo de sou empresário, eu transporto grande quantidade de dinheiro semanalmente e me vejo em risco de ser abordado no trânsito e ser roubado. É um risco real. A gente sabe que isso acontece.
Porém, a Polícia Federal, o delegado, o parecerista que está analisando teu caso vai dizer, poxa, isso é contigo, Joaquim, mas é com todos os outros donos de postos. Então tu não me respondeu o ponto principal de qual o porquê do teu risco ser maior do que de outra pessoa que atua na mesma atividade. Qual seria a linha que eu seguiria? Bom, a gente teria que mostrar que Joaquim, além de fazer isso é um risco, na minha opinião, e na opinião de muita gente, é um risco genérico. Isso é um risco que daria para se aperfeiçoar mais. Como? Dizendo, tenho essa situação, mas a gente teria que comprovar que Joaquim já sofreu uma tentativa, está mediante a ameaça disso acontecer, já está sendo feita alguma investigação e através de boletim de ocorrência ou de alguma informação da Polícia Civil, da delegacia da região, alguma declaração informando isso, é que vai consolidar e vai confirmar e reforçar o seu pedido que realmente você está em uma situação de risco iminente. Não só a posição hipotética, por mais próxima da realidade que seja, não só essa situação de eu transporto dinheiro, logo eu tenho uma grande chance. Não, a gente tem que fundamentar bem. Boletim de ocorrência é ótimo para isso, declarações, números de processos de investigação, porque acontece de a Polícia Civil, por ser uma polícia investigativa, ela vai lá e ela vai iniciar o processo de investigação antes mesmo de gerar um boletim de ocorrência, antes mesmo de qualquer outra coisa, ela vai fazer essa investigação, e essa investigação ela é pautada em algum documento. Pega uma cópia desse documento, anexa lá no pedido de porte, que provavelmente seu porte será deferido. Seguindo essa mesma linha, vamos pensar no empresário de um ramo de tecnologia onde basicamente todo o dinheiro dele está empregado dentro de algum banco, dentro de algum investimento. Ele pode ser milionário, bilionário, como tem muitos hoje, só que na hora que ele disser, eu sou muito rico, tenho grandes posses, claro, nos termos bonitos, mas no popular é assim mesmo, e por conta disso eu tenho medo de ser sequestrado e correr um risco, porque o Brasil é muito perigoso. O parecerista ou o delegado analista, ele vai dizer, pô, se tu é tão rico, por que tu não contrata um segurança? Tu não contrata uma escolta armada? Entendeu? Infelizmente, a gente tem que evitar esse tipo de pensamento do delegado. Riscos genéricos. Não adianta tu chegar lá na declaração de efetiva necessidade e encher linguiça. Não porque o Brasil é muito perigoso, não porque minha região é responsável por 75% dos assaltos a bancos, ou eu moro em uma cidade onde morrem 15 pessoas por dia. Caramba, todo mundo sabe que o Brasil é extremamente perigoso. O certo, na nossa opinião, pelo menos na minha, era que todo mundo tivesse direito, todo mundo que quisesse teria o direito ao porte. É só chegar lá e fazer de uma forma bem simples, como está sendo hoje em dia o processo de aquisição. Mas a gente sabe que isso não é a realidade, né? O mundo real não é assim. O mundo real você tem que fazer com que sua efetiva necessidade seja extremamente pessoal, objetiva e sem grandes lareados, sem grandes curvas. Não, pô, segue a linha reta, vai no objetivo, porque é isso que vai fazer com que teu porte seja analisado de uma melhor forma possível. Tu vai dizer, meu risco é por conta disso, disso, disso e disso. Não adianta tu fazer 2 folhas de declaração de efetiva necessidade, porque o cara vai se cansar na leitura. Saiba que além do seu pedido vai ter mais uns 20 ou 30 que ele vai ter que analisar. Então é igual a currículo. Currículo, quando a gente vai tentar colocar numa empresa, a gente não tem que ser objetivo e o mais simples e direto possível. Efetiva necessidade é a mesma coisa, vai estar lá, não hoje fisicamente porque é eletrônico, mas vai estar lá uma lista de 30 processos ou 30 pedidos de deferimento ao porte, e ele vai estar lendo lá. Se ele vai chegar no teu e for uma leitura interessante, uma leitura objetiva, ele vai dar mais atenção e ele vai ponderar mais. Então, atenção ao que vai ser colocado na efetiva necessidade, nem muito, nem pouco. Ponto 3. E aí não é bem um erro, é um pensamento errado de já tive porte, então vou renovar com certeza. Não, primeiramente, porte não se renova. Porte é uma concessão onde cada pedido é um novo pedido. Claro, o cara que tem o porte vencido ou a vencer, na hora que ele vai entrar com um novo pedido de porte, ele já vai ter uns pontos a mais. Ele já vai dizer, pô,
tenho um porte aqui há 5 anos, há 10 anos, há 3 anos, meu risco continua. Um exemplo, eu era gerente bancário, continuo como gerente bancário, ou até agora sou da superintendência, continuo com acesso irrestrito ao cofre. Então, no teu pedido, no teu novo pedido, você vai informar isso e vai informar também que sou possuidor de porte de arma do período de tal a tal, sobre o número tal. Por que isso? Porque na hora que o delegado tá lendo tua efetiva necessidade, tu tem que facilitar a vida dele, pô. Então, tu acha que se você colocar sou gerente bancário, o delegado vai parar e vai pensar, pô, deixa eu ver se ele já teve o porte. Não, ele não vai pensar isso. Você tem que dar mastigado para o delegado. Então, mantendo o exemplo, sou gerente bancário, tive porte de tal período ao tal período sobre o número tal. E não tem hoje como anexar a cédula de porte, mas você coloca na efetiva necessidade o número dela. E quando for entregar lá fisicamente, se for necessário entregar fisicamente, coloca uma cópia do teu porte vencido ou a vencer atrás da declaração de efetiva necessidade. Porque se ele quiser comprovar, ele vai lá no Sinarme, vai consultar, ou se ele, por um acaso muito difícil, ele estiver consultando fisicamente o teu processo, analisando fisicamente o processo, a cédula de porte vencida ou a vencer vai estar anexa lá. Então o pensamento é facilitar o entendimento do delegado, facilitar o trabalho dele. Quanto mais fácil for o trabalho dele, mais atenção ele vai dar ao teu processo. Esse quarto é bem interessante. Muita gente chega lá na empresa dizendo, eu fui militar, eu sou oficial da reserva, fiz CPOR, tive porte por tantos anos como militar, então nunca tive problema, nunca tive alteração com o meu porte. Isso já é prova que eu posso ter o porte que eu não vou sair atirando todo mundo. Beleza, concordo. É prova de que você não é um doido, que você não é uma pessoa descontrolada que vai sair atirando por qualquer motivo. Mas o delegado não está analisando a questão psicológica. Quem analisa a parte psicológica é o teste psicológico lá, é o psicólogo credenciado pela Polícia Federal. O delegado vai estar analisando o teu risco. Então, se tu era militar e agora tu é civil e está trabalhando como contador, qual o risco que tu vai ter? A não ser que você chegue lá e diga, eu estou sofrendo ameaça, eu estou fazendo alguma coisa que se destoe do risco comum de um cidadão. A análise do porte de arma, eu vou até repetir, ela é em caráter de exceção. A liberação do porte de arma é exceção, a regra é o indeferimento. Então tu tem que provar o porquê do teu porte, tem que ser a exceção. Então, fui militar, pô, que legal, dá um ponto positivo pro teu passado. Pode até mencionar isso. Agora, qual o teu risco real? Que é o risco real que vai conceder ou não o teu porte. Então foca no risco real atual. Quinto, mas não o último aqui da lista, mas existem outros motivos. Achar que porte de arma só sai para políticos, amigos de políticos ou amigos de delegado. Não, não é só para o amigo da corte. Pelo contrário, conheço deputados que chegaram na superintendência para pedir porte para o primo, conheço ex-deputados estaduais que chegaram lá, que têm influência grande ainda no governo, chegaram lá para pedir o porte para o seu irmão, para falar do seu amigo de infância. Conheço inclusive pessoas que nasceram e que foram criadas com o delegado que estava atuando no Sinarme na época, e o delegado indeferiu. O superintendente indeferiu o pedido lá do deputado, porque não é só isso. A gente tem que entender o seguinte, o delegado, o parecerista, o superintendente, existe realmente a questão política no trabalho. Só que eles são funcionários públicos e o funcionário público, ele passou pelo concurso público, ele está criando uma carreira, ele está com a estabilidade funcional dele, então ele não vai colocar o pescoço dele no perigo para liberar para o favor de um deputado, para pedir para um amigo dele de infância. Não, velho. Ele vai ter que fundamentar o deferimento dele, porque se algo acontecer e chegar a esse porte ser usado indevidamente, administrativamente ele vai ser cobrado. Então, o delegado ele sempre vai olhar assim o teu processo e vai dizer em que eu posso provar que eu estou tomando a decisão certa em deferir o porte. E aqui não é na dúvida pro réu não, viu? Até porque não tem réu, tem requerente.
Na dúvida, é indeferido, pô. Não adianta. O delegado tem que estar muito certo do deferimento. Se eles, por algum motivo, achar que não deve, ele não vai mandar. Por quê? Ele não é penalizado no indeferimento. Ele pode ser, não é nem penalizado, mas sofrer algum tipo de cobrança ou ter que responder alguma coisa no deferimento, caso esse porte seja negado. No indeferimento, o máximo que vai acontecer é o requerente entrar com mandado de segurança na justiça, o juiz chegar lá e pedir a motivação do porquê o porte foi negado. E aí o juiz vai achar se foi certo ou não e vai lá deferir. Na hora que defere, o delegado vai dizer, não, eu defiro por conta de uma ordem judicial, isso aqui não é minha responsabilidade, eu estou seguindo a ordem judicial. Então para ele é ótimo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse trâmite que eu venho vivendo há alguns anos, e eu espero realmente que esse vídeo tenha facilitado o seu entendimento na hora de pedir o seu porte. Tem dúvida? Chega lá no Instagram, @gatilhoarmas, a gente vai te responder com a maior atenção, com o maior carinho. Pô, Thiago, não me sinto seguro, quero fazer com assessoria. Pô, fala aí com o pessoal da Alvo Assessoria, www.alvoassessoria.com. Eles vão lá te atender. Hoje eu não estou atuando na empresa, mas eu ainda tenho um conhecimento muito grande com o pessoal de lá. O que puder fazer para ajudar, eu vou lá falar com eles. Gostou do vídeo? Deixa aí o curtiu. Não gostou, não concorda, deixa o dislike, mas diz o porquê, pô. Vamos conversar. A intenção desse canal é fazer com que a gente converse sempre, a gente chegue num denominador comum, porque quanto mais a gente debater aqui nos comentários, melhor vai ser o entendimento para nossa equipe, para nossa turma. Porque qual é a função da gente? É fazer com que seja desmistificado essa questão de armas no Brasil. Arma não só quem usa é bandido, pô. Pelo contrário, a arma salva mais vida do que mata. Quem mata é quem tá usando ela errado, é o bandido, é o ladrão. A gente não tá fazendo isso, a gente quer defender a nossa família. Beleza? Se inscreve no canal, tá? Valeu, velho!